Olá, eu sou a professora Gislaine e hoje vamos para mais uma aula de língua espanhola. Na aula de hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre vocabulários. Hoje vamos comentar sobre o aspecto físico das pessoas e vamos falar sobre o vocabulário das vestimentas na língua espanhola. Como eu falo, como eu descrevo o aspecto físico das pessoas e como eu descrevo a roupa, certo? Então, hoje vamos aprender bastante léxico. Vamos aprender aí como se chama aí as coisas em espanhol relacionado tanto ao aspecto físico como aí às roupas. Para começar, a gente vai comentar um pouquinho sobre como somos, certo? Sobre o físico, né? Quando vamos falar sobre o físico, geralmente a gente utiliza o verbo ser, certo? O verbo ser. E aí a gente conjuga ele conforme a gente aprendeu já nas conjugações verbais, né? O verbo ser em presente, né? Yo soy, tú eres, él, ella y usted es, nosotros somos, vosotros sois e ellos, eles e ustedes são. Então, esse verbozinho ser aí que nos vai auxiliar na hora de descrever o físico, certo? E como somos, né? Como podemos descrever as pessoas a partir do aspecto físico? Para utilizar o verbo ser, eu utilizo soy morena, certo? Ou soy rubia. A palavra rubia, em espanhol, significa loira, certo? Então, quando eu descrevo rubia, estou me referindo a loiro. Soy castanha, posso ser castanha, e pelirroja. Quando eu utilizo pelirroja, estou falando de ruiva, do português, certo? Soy alta, certo? Ou soy baja, contrário de baja. Soy gorda ou soy delgada, contrário de gorda e magra seria delgada na língua espanhola, certo? Além do verbo ser, eu também posso utilizar o verbo tener, certo? Que é o verbo ter do português, né? Com o verbo tener, eu posso utilizar os seguintes adjetivos aí, ó. Tengo, certo? El pelo, certo? O pelo seria, ó, cabelo. El pelo ondulado, certo? Tengo el pelo castanho. Tengo el pelo corto, certo? Posso dizer também que tenho el pelo canoso. A palavra canoso significa aí quando a pessoa é grisalha, certo? Já está chegando em uma idade e os cabelos estão ficando brancos. A gente fala canoso. Tenho el pelo rubio, como vimos aí, louro. Tenho el pelo largo, que se refere a comprido do português. Tenho el pelo rizado, quando se refere a cacheado. E tenho el pelo pelirrojo, como vimos também, se refere a ruivo. Tenho el pelo liso, sim, e tenho el pelo negro, tá? A palavra preto no português eu utilizo negro, certo? Na língua espanhola. Los ojos, certo? Los ojos. Quando eu vou falar de los ojos, eu utilizo, ó, tengo los ojos negros, certo? Marrones, verdes ou azules, certo? E por último aí, ó, eu posso utilizar também com o verbo tener. Tenho pecas, que seria aquelas bolinhas que a gente tem no rosto, certo? E tenho lunares, que se refere aí a sinais, tá bom? Então, com o verbo tener, eu utilizo esses adjetivos aí. Também eu posso utilizar o verbo llevar, certo? Na língua espanhola, que seria a tradução levar do português, só que no espanhol o sentido delezinho vai alterar um pouquinho aí, certo? Então, quando eu utilizo o verbo llevar, eu posso relacionar com os adjetivos, ó. Lleva barba, quando a pessoa lleva barba, em seu aspecto físico. Lleva bigote, certo? Lleva gafas, ó. As gafas são o quê? Os óculos, certo? Ou então, lleva tatuagens, certo? Quando também se relaciona ao físico da pessoa aí, certo? Vamos ver alguns exemplos aí, ó. Maria es alta. Então, eu utilizei aí o verbo ser, né? Maria es ella, então ella es alta. Utilizei o adjetivo alta aí para descrever o físico de Maria. Julio tiene ojos castaños, né? E nesse caso aí eu usei o verbo tener, né? Julio tiene, ele tiene ojos castaños. Então, ojos relacionados ao seu físico também. Joaquim lleva barba, certo? Então, aí eu utilizei o verbo llevar, né? Joaquim lleva barba. Então, relacionado ao físico de Joaquim, eu disse que ele lleva barba, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a roupa, vestimentas, né? Quais são os vocabulários da língua espanhola que eu utilizo aí para se referir à roupa, certo? Quando eu vou descrever a roupa, geralmente eu utilizo o mesmo verbo aí que a gente viu no final, ó, llevar, certo? E aí, para fazer a descrição, eu utilizo esse verbo sempre.
Então, eu digo, ó, lleva una gorra, certo? Um boné na cabeça. Em espanhol, eu utilizo gorra. Posso utilizar também, ó, corbata. A palavra corbata seria o quê, ó? Uma peça masculina, gravata, certo? Lleva um traje, certo? Uma vestimenta social, masculina também. Lleva unos calcetines, seriam o quê? Aquela peça por frio que a gente coloca no pé, os calcetines, a meia, certo? Lleva una chaqueta, né? Aí eu tenho uma grafia igual do português, porém a pronúncia é diferente, ó. Chaqueta, certo? Lleva una chaqueta. Tenho umas sandálias, né? Lleva unas sandálias. Tem mais o quê? Um pantalão ou unos pantalones, certo? Seria o quê? A calça. Lleva unos pantalones vaqueros, certo? Seria a mesma calça, só que aí eu me refiro à calça jeans, pantalones vaqueros em espanhol. Lleva una falda, certo? Aquela peça feminina, a falda, que seria a saia. Continuando, eu tenho mais o que, ó? Um cinturão, lleva um cinturão, certo? Lleva um vestido, certo? Peça feminina também. Lleva um jersey, certo? Aquela peça que a gente usa para o frio, que seria o suéter. Lleva um abrigo, certo? O frio também, só que um pouquinho mais comprido, largo. Lleva umas botas, também posso utilizar. Tenho uma jaqueta, como vimos. Umas sapatilhas, ó, as sapatilhas se referem aos tênis, certo? Lleva umas sapatilhas. Lleva uns sapatos de tacón, são os sapatos de salto alto, feminino também. Uma bufanda, a bufanda seria qual peça? Aquela do frio também, geralmente a gente chama de cachecol na língua portuguesa. Lleva uma camiseta e já. Então, essas aí são algumas dos vocabulários que utilizamos para descrever a roupa na língua espanhola, certo? Então, vamos praticar aí, né? Resolver algumas atividades. A número 1, ó, eu tenho uma figura de uma pessoa, né? E vamos dizer como é, para descrever o físico, e que lleva, que roupa está utilizando aí. Primeiro, como é, ó. Observando ela, essa menina que aparece na figura, ela é como, ó. É alta, certo? E delgada, magra, como vimos, né? É alta e delgada. Tiene, ó, verbo tener, tiene los pelos rubios, como vimos, lisos y largos, certo? E sua roupa, que lleva? Lleva uma falda, certo? Uma falda, uma saia, umas botas, sim? E uma camisa. Então, fazendo a descrição dela, do seu físico, certo? E da sua roupa, esses são os adjetivos que eu vou utilizar. Vamos para o número 2, ó. Como é e que lleva também. Primeiro, é como? É baja e delgada, também como vimos, né? Baja e delgada, magra. Tiene los pelos pelirrojos, ruivos, lisos e largos. E a roupa, ó, lleva um pantalão vaquero, uma calça jeans, sim, e uma camisa. Número 3, ó, como é e que lleva também. Primeiro, ó, é alto e delgado, certo? Alto e magro. Tiene los pelos canosos, como vimos aí, ó, que são o que? Grisalhos e cortos, são pelos cortos. E lleva barba aí, ó. Aí podemos utilizar o verbo llevar também para a descrição física, ó. Lleva barba. Relacionado à roupa, ó, lleva um traje masculino, certo? Muito bem, então para finalizar, vamos só aí fechar dizendo que aprender este vocabulário nos ajuda nas diversas situações comunicativas da língua espanhola, como, por exemplo, falar sobre moda ou ir às compras, né? Então, esses vocabulários que aprendemos podem nos ajudar aí a falar relacionado à moda e também a ir às compras na língua espanhola, certo? Descrever e falar do seu aspecto físico e dos demais e entre outros, né? Então, descrever o meu aspecto físico, falar do aspecto físico do outro também. Dessa forma, observamos que é imprescindível aprender estes vocabulários para aumentar o meu repertório lexical na língua espanhola, certo? Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula.